estou aqui em nome do Conselho Federal de Psicologia para dar boas-vindas a todos sintonizados nesse momento conosco, nesse debate online sobre direitos humanos e o ensino da psicologia. Esse projeto é uma parceria da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, ABEP, e o Conselho Federal de Psicologia, contou com o apoio do Ministério da Educação e da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Esse projeto que se inaugura agora, ele acontecerá ao longo desses próximos meses. Ele tem o objetivo de contribuir na formação em direitos humanos para a atuação de psicólogos, na formação dos estudantes de psicologia, contribuir com os professores de psicologia, no ensino da psicologia, com gestores, com técnicos das secretarias estaduais e municipais de educação. O projeto ele traz para o debate a temática dos direitos humanos no contexto da psicologia. Para nós, esse é um tema extremamente caro, importante. Toda a nossa produção teórica, toda a nossa referência para a prática em psicologia deve levar em consideração a importância do tema dos direitos humanos. E é por isso que a ABEP e o Conselho Federal organizaram essa série de debates, de pesquisa e outras atividades que todos deverão acompanhar ao longo desses meses para contribuir com a temática dos direitos humanos no contexto da psicologia. Então, eu quero mais uma vez dar boas-vindas a todos e solicitar que todos acompanhem através do site do Conselho Federal e da ABEP todas as atividades que decorrerão daqui para frente em função desse projeto. Então, um bom debate, muito obrigado pela participação de todos. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Ana Luísa Castro, eu sou coordenadora da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e, neste momento, estou fazendo a representação, né, do presidente que vocês escutaram há pouco. Acho que isso não é à toa, né? Acho que é um reconhecimento da importância que a temática dos direitos humanos tem ocupado dentro do sistema Conselhos de Psicologia, né? Então faço essa representação com muito orgulho, né? Com muita felicidade. Hoje nós vamos dar início, né, a esse projeto, né, que Humberto já apresentou, no nosso primeiro debate. A mesa vai estar composta, obviamente, por mim, né, pelo Dreif Gonçalves, que é diretor da Associação Brasileira de Ensino da Psicologia, ABEP, né. Ele é mestre em Psicologia Escolar Educacional, doutorando em Psicologia Social e atua especialmente em formação em Psicologia, Políticas Públicas em DST Artes. O Erasto, aqui à minha esquerda, à minha direita, o Erasto Mendonça, que é coordenador geral de Educação e Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Ele é psicólogo, doutor em Educação, professor adjunto da UND, tem experiência na área de educação, com ênfase em política e administração da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação em direitos humanos, política educacional, gestão democrática, Distrito Federal, sistemas de ensino e formação de professores. E a Rosileia Ville, que é coordenadora geral de educação em direitos humanos do SEDAC e do MEC, que deve chegar a qualquer momento. Então, nós vamos funcionar da seguinte forma. Primeiro, nós quatro, né, vamos fazer uso da palavra e, posteriormente, será aberto o debate, né, a todos que estão ligados, né, nesse Brasil afora, né, isso é fundamental para nós, né, esse diálogo com a universidade, com os professores, com os alunos, né, e conseguimos levar essa temática tão relevante para o âmbito da nossa formação. Então, antes de passar a palavra ao Dreif, eu queria registrar, né,
o apoio, né, que a gente teve da Secretaria Especial de Direitos Humanos, né, como também do MEC, né, na Secretaria Especial que trata dessa questão. A nossa parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, ela é antiga, né? Hoje, no mínimo, nós estamos trabalhando em 5 ou 6 projetos, e é uma parceria muito cara e importante para nós, né? Então, imediatamente eu passo a palavra ao Dreif, que vai expor um pouco detalhes sobre esse projeto que hoje a gente inicia aqui nesse debate. Dreif. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Heráclito. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Eu gostaria, em nome da Associação Brasileira de Ensino e Psicologia, dar as boas-vindas a todo o Brasil que está nos acompanhando. Gostaria de agradecer especialmente a nossa presidente Roberta Aze pelo empenho nesse começo deste ano para fazer, junto com o Conselho Federal, esse projeto vingar e tomar força a partir do dia de hoje. Mas antes eu queria agradecer também a parceria importante que a gente tem com o Conselho Federal, como um grande parceiro, os Conselhos Regionais de Psicologia, que também nos representam dentro da atividade da ABEP, a felicidade que nós temos dentro da ABEP de poder trabalhar este ano, que é o ano da educação, com a temática da questão do ensino dos direitos humanos. Não é uma temática nova, não é um assunto necessariamente simples e tão fácil de a gente conversar. Quando a gente circula pelo Brasil e conversa com os colegas, ainda há um certo questionamento, um certo entendimento mas de verdade, para que isso? Até que ponto vocês precisam? É papel da ABEP trabalhar com isso? É papel do Conselho? Sim, é nosso papel a gente trabalhar com essa temática. Esse projeto, Direitos Humanos, Ensino de Psicologia, a consolidação do compromisso social, ele nasceu na gestão passada, na figura do presidente Marcos Ferreira, que teve aí uma parceria muito importante com o Marcos Vinícius e a comissão aqui do Conselho Federal. E a gente veio desde a gestão passada trabalhando em cima desse projeto e com bastante expectativa de, a partir dele, a gente oferecer à comunidade dos psicólogos, aos profissionais que trabalham no campo dos direitos humanos, em todas as suas áreas, aos gestores da área de educação, das outras áreas de saúde, direitos, trabalho, um conjunto de informações, um conjunto de reflexões, na verdade um espaço, um ambiente para a gente poder promover um debate, uma reflexão e avançarmos na questão da operacionalização do trabalho dos psicólogos no campo dos direitos humanos. Esse projeto aí já tem pelo menos uns 2 anos de estrada, a gente vem amadurecendo ele internamente da ABEP e a partir de hoje a gente oferece, vamos dizer assim, essa primeira atividade. O projeto em si tem 4 grandes objetivos. A gente tem a realização de uma pesquisa que vai mapear a produção da psicologia sobre a temática dos direitos humanos, as oficinas regionais, que a gente junta com os debates online agora, uma oficina nacional no final do ano e, ao termo de todo o processo, a publicação de um livro que vai sistematizar toda essa nossa produção. Esses 4 objetivos do projeto, a gente hoje destaca um deles, que é as oficinas e os debates online. Hoje, no dia 7, a gente faz a primeira atividade, que é desenvolvimento da cultura de direitos humanos nos espaços educativos e os desafios para a psicologia. Nesta mesa, a gente vai estar debatendo o assunto e vamos estar recebendo de todo o Brasil, de todos os cursos de psicologia que estão plugados, nos ouvindo nesse momento, as perguntas, as dúvidas. Após essas atividades, a gente tem acontecendo debates e oficinas regionais, que acontecem a partir da articulação dos núcleos regionais da ABEP, juntamente com os conselhos regionais, e constitui uma oficina. Então, na atividade online, a gente pode participar enquanto cidadão, enquanto psicólogo, enquanto profissional, acompanhar, enviar perguntas, mas também podemos qualificar um pouco mais a atividade organizando uma oficina local, uma oficina regional. Então a atividade permite tanto a participação aberta, de acordo com a necessidade, com a viabilidade de cada curso. A gente sabe que o Brasil tem várias realidades, vários tempos diferentes, cursos matutinos, cursos noturnos, muitas vezes profissionais que estão lá nos seus serviços e têm espaço para estar acompanhando isto. Então o projeto ele visa oferecer um conjunto de informações sobre direitos humanos, desde a concepção, a história e até como funcionam os caminhos e os mecanismos de funcionamento dos direitos humanos, tanto no Brasil como no exterior, preparados, vamos dizer assim, sobre o olhar da psicologia, sobre o olhar dos psicólogos. E essa
e esse conjunto de informações está sendo oferecido numa ferramenta online que segue os princípios aí de acesso e democratização da comunicação. Essa ferramenta está no forno, a gente está terminando ela, até a próxima semana ela vai estar disponível para todo o Brasil, as pessoas poderem entrar, participar, registrar sua opinião e, vamos dizer assim, dar continuidade a essa interatividade e desdobrar o tema para dentro dos cursos e das atividades aí que tem todo o Brasil acompanhando. Eu passo então a palavra agora para o Erasto Mendonça, né, aqui representando a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Bom dia a todas e todos que estão nesse momento conectados conosco, né, nessa reflexão a respeito do desenvolvimento da cultura dos direitos humanos nos espaços educativos e os desafios para o campo da psicologia. Eu aqui estou representando a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, um órgão da Presidência da República, que tem a tarefa, eu diria que nada pequena, de articular em âmbito do governo federal, da União, as políticas de direitos humanos que não estão apenas, né, restritamente alocadas neste órgão de governo. Estão no Ministério da Educação, na medida em que se trata do direito à educação, do acesso a uma educação de qualidade democrática. Está no Ministério do Trabalho, na medida em que se combate o trabalho escravo. Está no Ministério do Desenvolvimento Social, quando ele trata de uma política de segurança alimentar, e assim nós poderíamos relatar uma série de ações e programas de governo em nível nacional que são tarefas dos direitos humanos. Cabe à Secretaria Especial, nesse sentido, a articulação, né, e dar um pouco de organicidade a essas políticas no conjunto da proposta de governo. Eu represento aqui uma área específica da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que é a coordenação de educação em direitos humanos. Eu acho que caberia talvez aqui, preliminarmente, não é, uma pequena reflexão sobre por que educação em direitos humanos. Nós estamos tratando da temática dos direitos humanos nos cursos de psicologia, nos espaços, não é, institucionais onde a psicologia atua, como no seu cenário de atuação. Isso é educação em direitos humanos. Não é? Então, eu acho que cabe aqui uma pequena reflexão. No mundo, né, num planeta, e particularmente em países como o Brasil, que é um país ainda periférico no mundo capitalista, é evidente, né, há uma constatação de que existe uma permanente violação aos direitos individuais, aos direitos coletivos, enfim, aos direitos humanos. Nós estamos celebrando, nesse ano de 2008, 60 aniversários da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um instrumento, não é, da maior importância, que foi declarado solenemente ao final de uma reunião da Organização das Nações Unidas, quando o mundo saía de uma situação de uma guerra fratricida que destruiu boa parte do mundo, né, materialmente, fisicamente e espiritualmente, e os Estados-membros da Organização das Nações Unidas, olhando para essa realidade, decidem declarar solenemente os direitos humanos como uma prerrogativa individual e coletiva do ser humano. Através desse instrumento, que possui 30 itens, não é, nós temos uma afirmação dos direitos e a afirmação também da necessidade do enfrentamento a todo tipo de violação a esses direitos. Eu recitaria aqui o primeiro item da Declaração dos Direitos Humanos, porque eu acho que, de certa maneira, ele engloba todos os demais quando ele afirma: todos nascem livres e iguais em dignidades e direitos, e devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade. Ora, todos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. A gente tem uma importantíssima filósofa, né, conhecida de todos nós, íntima do campo da psicologia, que é a Hannah Arendt. E ela nos perturba, né, com uma afirmação muito instigante, quando ela, contrariamente à afirmação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nos diz: nós não nascemos livres e iguais em dignidades e direitos. Ela, evidentemente, que ela não quer fazer um confronto, né, com uma afirmação de tal magnitude.
o espírito, não é, de confrontamento dessa afirmação de Hannah Arendt para com o primeiro item da declaração é naturalmente a afirmação de que nós não temos gratuitamente, pelo nascimento, simplesmente, né, dignidade e direitos. Nós conquistamos a dignidade e os direitos por um processo de organização social, de organização política, pela luta social que se estabelece na dinâmica da sociedade. Então, eu acho que essa pequena reflexão, eu acho que ela nos remete, não é, à constatação de que no mundo de violações, a educação em direitos humanos tem um papel absolutamente fundamental, no sentido de que todos os seres humanos, homens e mulheres, crianças, idosos, de qualquer orientação religiosa, sexual, não é, nós todos temos o direito de ter acesso à educação, do ponto de vista da escolaridade, que é o primeiro direito humano fundamental, e que essa educação ela seja permeada por um processo de ampliação da consciência, né, de que os direitos humanos, o direito à dignidade, o direito a uma vida fraterna, ao direito a uma vida de tolerância entre os indivíduos, onde não exista, não é, a possibilidade de um confronto pelo preconceito, por exemplo, não é, que essas pessoas possam ser formadas em todos os níveis, desde que a criança entra na educação infantil, lá com a sua tenra idade, até quando nós estamos lá nas nossas pós-graduações, mestrados, doutorados. E também nos espaços não escolares, né? No processo educativo que acontece em todos os ambientes, em todos os cenários, escolares ou não escolares. Eu acho que é neste contexto que a gente precisa pensar na questão da educação em direitos humanos e a importância ou não importância dessa temática na formação dos psicólogos e na atuação profissional desses psicólogos em todos os ambientes, não é, onde ele atua. Eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, em parceria com o Ministério da Educação, tem nesse momento uma preocupação que não se restringe ao curso de psicologia. É muito importante que a gente faça esse debate, é da maior importância, e eu saúdo aqui a ABEP e o Conselho Federal de Psicologia, inclusive como psicólogo faço essa saudação, não é, pela iniciativa de ampliação desse debate para a reflexão sobre a importância da temática dos direitos humanos nos cursos de psicologia. Mas eu quero aqui também afirmar que não basta, né, essa reflexão. A reflexão sobre a importância dos direitos humanos nos cursos de psicologia, essa reflexão não esgota a nossa tarefa, que é muito mais ampla, que é de pensar na temática dos direitos humanos em todos os processos educativos, desde a educação infantil até todos os tipos de curso de formação inicial e continuada, inclusive os cursos de pós-graduação. Então, quero afirmar aqui nesse momento, não é, uma política pública que está em construção, que é a de tentarmos fazer com que os cursos profissionais, os cursos de graduação, os cursos superiores, considerem a importância da inclusão da temática dos direitos humanos na sua formação inicial e continuada. Então está nesse momento, não é, sendo construído um diálogo da maior importância com o Conselho Nacional de Educação, que tem a prerrogativa legal de exarar normas para a educação brasileira em todos os níveis, no sentido de que nós possamos trabalhar nas reflexões que sejam necessárias, e eu tenho certeza que aqui estará o apoio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e do Ministério da Educação, trabalhar no sentido de que ampliemos a reflexão sobre a necessidade da introdução dessa temática na educação brasileira, em todos os níveis e em todos os cursos. Esse diálogo está, eu diria, para usar uma expressão bem concreta, ele está sendo pavimentado hoje, com amplas possibilidades de que nós venhamos a realizar brevemente audiências públicas em que se incorporem, não é, os diferentes responsáveis pela formação dos diferentes cursos. Tenho certeza que aqui estará a ABEP, aqui estará o Conselho Federal de Psicologia, demonstrando a sua experiência, não é, já iniciada nessa questão da introdução da temática dos direitos humanos no ensino da psicologia. Eu penso que essa política ela nos fará, daqui a um tempo médio, né, porque essas coisas não se modificam rapidamente, nós temos que considerar aqui especialmente a autonomia que as instituições de ensino superior têm para a organização de seus currículos, de seus projetos acadêmicos, né, mas a normativa
que deve ser feita pelo órgão que tem essa responsabilidade, que é o Conselho Nacional de Educação, é uma normativa que nós queremos negociar. E queremos aqui a parceria, não só da ABEP, do Conselho Federal de Psicologia, mas de todas as instituições, todos os órgãos, todas as associações que trabalham com a questão do ensino no Brasil. No caso da educação em direitos humanos, no Brasil, nós temos uma organização relativamente avançada. O Brasil tomou uma iniciativa como resposta a demandas internacionais, de acordos, tratados, conferências internacionais, tomou uma iniciativa no ano de 2003 de instituir um comitê representativo em âmbito nacional que se denomina Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Esse comitê foi estabelecido por meio de uma portaria do secretário especial dos Direitos Humanos. Ele congrega representantes de órgãos públicos, de organizações não governamentais, de organismo internacional e personalidades destacadas na luta pela educação em direitos humanos no Brasil. Coube, como primeira tarefa desse Comitê Nacional, a elaboração de um plano de Estado. Não é um plano do governo. O governo tem hora para começar, para desenvolver seus projetos, seus programas e para terminar. A democracia assim nos impele. Nós temos mais do que um programa de governo, é um plano do Estado brasileiro na área da educação em direitos humanos. Esse plano, depois de discutido em sua proposta preliminar em encontros estaduais, tomou a sua versão final, que é este livreto chamado Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que contempla os princípios, as diretrizes para essa área e ações programáticas que estão voltadas para 5 áreas. A área da educação básica, a área da educação superior, a área da educação não formal, aquela que acontece nos espaços não escolares, a área da mídia, que é um desafio para o nosso país, né, dado inclusive a privatização das concessões públicas, como elas estão estabelecidas, e a educação para os profissionais dos sistemas de justiça e de segurança. Eu penso que a reflexão que nós estamos fazendo aqui nesse momento, apesar dela estar permeada, né, em todos esses conjuntos de áreas em que se desenvolve o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, ela diz respeito mais especificamente à área da educação superior. Nós temos algumas ações programáticas propostas, como especialmente a introdução da temática direitos humanos nos cursos de formação inicial e continuada nas instituições de ensino superior, que é exatamente a discussão que agora fazemos. Então, nesse sentido, eu não apenas saúdo o Conselho Federal de Psicologia e a ABEP pela iniciativa de provocar esse debate, mas também e principalmente pela iniciativa do desenvolvimento do projeto que estará em curso, não é? Que, ao que nós compreendemos, ele engloba as atividades de pesquisa, portanto, de produção de novo conhecimento na área de direitos humanos e a sua relação com a formação dos psicólogos. Ele engloba a realização de inúmeras oficinas, não é? Das quais esse instrumento que hoje nós estamos construindo seguramente será um elemento, um mecanismo importante de emulação desse debate, e ele engloba, finalmente, as atividades que deverão decorrer desse projeto. E é nesse sentido que eu queria aqui colocar, não apenas a nossa saudação, mas o nosso apoio irrestrito a essa atividade, a esse projeto, no sentido de que a Secretaria Especial dos Direitos Humanos possa se considerar daqui para frente, uma parceira desse projeto nas discussões que daqui para frente vão se estabelecer. Eu acho que essas são as considerações iniciais. Eu me coloco à disposição para nós ampliarmos o debate. Eu passo então, a palavra agora. Já percebi que estamos 4 psicólogos na mesa. Não sei se isso é uma coincidência. Esperamos que não. Para Rosilé Maria Roldeville, ela é psicóloga, coordenadora geral de Educação em Direitos Humanos do SEDAC-MEC e membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Bom dia, então, para todos aqui, e um prazer de novo estar com o Erasto. Tivemos 2 dias juntos aí, intenso trabalho do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos. Estar com o Erasto é sempre
motivo de alegria e também uma motivação a mais para a gente continuar esse trabalho, porque nós temos uma identidade muito grande em relação ao que fazemos, o MEC, o Ministério da Educação, a secretaria onde eu atuo, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que é uma secretaria nova que foi criada pelo atual governo, e eu sou servidora do MEC já de muitos anos e tive o privilégio de participar dessa secretaria, dessa construção nova, de ter uma secretaria que olha para a educação brasileira não a partir dos iguais, mas dos diferentes, da diversidade. Então, falar desse tema e trabalhar esse tema no desenvolvimento da cultura de direitos humanos nos espaços escolares, os desafios para a psicologia, já tem sido objeto de diálogo, de razão desse diálogo que a gente iniciou da Secretaria Especial de Direitos Humanos com o Conselho Federal de Psicologia e com a ABEP. Então, nós fomos desafiados o ano passado, num encontro com a ABEP, de pensar um projeto que pudesse exatamente ter essa perspectiva de olhar para a formação da psicologia e ver de que maneira nós poderíamos estar desafiando os psicólogos e as pessoas que estão articulando esse tema. Eu creio que tanto a parte de currículo, da formação dos profissionais de educação, profissionais de psicologia, e também nós colocamos para a ABEP nosso interesse em dar uma mirada também para dentro das escolas. Porque muitas vezes nós que somos da psicologia sabemos que a nossa percepção e visão e vivência de escola não é uma coisa muito apropriada ainda. É um espaço que a psicologia vem se desafiando a atuar no espaço escolar. Muita pesquisa, muito conhecimento já há nesse campo. Mas a escola, no fundo, ela não se apropriou ainda dessa perspectiva da psicologia. Como olhar para esses sujeitos, para essas subjetividades, para essas identidades no espaço da escola e compreender, para além do ensino da matemática, do português, de ver que sujeito é esse, né, que nós trabalhamos. Então, eu creio assim, que esse projeto, para o Ministério da Educação, ele vai certamente trazer uma contribuição muito importante. Eu espero que ao final nós consigamos, não sei se vamos conseguir, mas pelo menos estamos pretendendo, de formatar algumas diretrizes para o enfrentamento não só da violência nas escolas, da afirmação dos direitos humanos, do papel também do psicólogo no espaço escolar. Eu acho que isso também ajuda, né? E nós, como psicólogos, temos grande interesse de que nós consigamos fazer isso. Bom, eu vou então trabalhar um pouco, como o tema era para a gente pensar os espaços escolares, então queria voltar um pouco para vocês. Eu estruturei um PowerPoint, não sei se vai ser possível a gente ir passando, mas eu vou adiantando e depois vocês poderão ver nos polos onde vocês estão. Então, no livro Violência nas Escolas, que foi produzido pela Unesco em 2002, nós temos importantes pistas de como as violências têm sido vivenciadas nas escolas públicas. É um estudo muito importante que, inclusive, aprofundou não só os fatos que aconteciam cotidianamente na escola, mas que fenômeno é esse que a escola ela acaba sendo um espaço que deveria ser libertador, mas ela reproduz e muitas vezes potencializa a violência. Então, a escola, que era um espaço de socialização e integração, ela se torna um espaço de violações de direitos de crianças e adolescentes e também, muitas vezes, do espaço de violação de direitos dos professores também. Então, cada vez mais a gente constata que esse espaço, que seria um espaço de proporcionar uma apreensão desse Estado de Direito, né, uma educação como um direito e um meio também de nós acessarmos os outros direitos, ela por vezes se torna exatamente o contrário daquilo, né? Disso que é esperado. Então, no estudo que foi feito, nesse estudo sobre violência, tem alguns dados que me chamaram bastante atenção, que para mais de 50% dos alunos, a violência escolar dificulta a concentração nos estudos. Entre 28%, que foi Rio de Janeiro e Belém, e 39% em Cuiabá, os alunos afirmam ficar nervosos ou revoltados com as diversas situações de violência que acontecem na escola. A terceira consequência mais citada pelos alunos, né, pela perda de vontade e a escola, variando de 27 no Rio
E Recife, 34%. As crianças, elas não têm vontade de ir para a escola, passar o dia para vivenciar situações que vivenciam de violações de direitos. E o outro lado também dos profissionais da educação, que eles se tornam-se menos capazes de desenvolver todo o seu potencial. As aulas se tornam menos criativas e tem, por essa razão, muitos pedidos de transferência de escola, substituição, e aí vem absenteísmo, problemas de saúde de diversa natureza. A CNTE, inclusive, gerou uma pesquisa que seria importante que nós pudéssemos aprofundar nesse trabalho que vai ser feito também com os profissionais de educação, que os profissionais revelam claramente o seu sentimento em relação às dimensões de violência que acontecem na escola. Então, a violência na escola é uma forma de exclusão social. As relações sociais muitas vezes passam por intolerância, submissão e dominação, que também a gente não pode perder de vista que muitas vezes as relações assimétricas estabelecidas no espaço da escola, elas são geradoras da violência e fomentadoras de outros fatos, né? Então, muitas vezes os professores, como perdem a dimensão da autoridade, se tornam autoritários e desrespeitam os alunos, e às vezes acontece o inverso, os alunos também, por estarem numa condição... a gente sempre pensa que uma criança e um adolescente, quando se tornam violentos, no fundo é uma vulnerabilidade enorme que se encontram, né? As perspectivas de vida e a qualidade de vida desses meninos e meninas já perdeu a qualidade de vida. Então, eles são talvez os que mais precisam e às vezes são os que mais geram as situações de violência na escola. Então, fazer uma análise com esse distanciamento de perceber que o nível de vulnerabilidade ou até mesmo de uma personalidade não muito estruturada dessas crianças, por famílias que são desestruturadas, situações nas comunidades de convivência com violações de direitos, vulnerabilizam essas crianças. Então, muitas vezes, elas se inserem na violência, muitas vezes não, na maioria das vezes, né? Para não dizer todas, que também tem situações que nós sabemos de questão de saúde mesmo, né? Crianças que têm limitações de saúde psíquica que precisam ser tratadas e muitas vezes também a escola não percebe isso, as famílias não percebem isso e elas ficam vulnerabilizadas. Então, tem um conjunto de fatores que precisam ser considerados na perspectiva de pensar a violência no espaço escolar. O tráfico de drogas, a gente sabe que essa lei do silêncio, que é um pacto que se estabelece nas áreas de tráfico, isso gera para o professor uma perda, porque ele não pode nem manifestar o seu incômodo de estar vivendo num lugar onde há violações de direitos. E as crianças tampouco. Eu citaria aqui um caso recente, que é quando nós estivemos em Brasília, eu acho que se tornou para todos nós um motivo de profunda tristeza, que foi o assassinato de um diretor de escola que tinha sua história de vida foi pautada pelo enfrentamento das violações de direitos de criança e adolescente no espaço da escola e da afirmação dos direitos humanos. Um diretor que, por uma razão, exatamente situação de tráfico de drogas, ele foi assassinado na sua casa. Então, para nós que somos defensores dos direitos humanos, isso foi um motivo de muita tristeza, e pensar que esse espaço da escola, de novo eu digo, que deveria ser libertador, né, de assegurar os direitos, ele se torna violador dos direitos e um espaço de de violência. Então, a mediação do professor, muitas vezes o aluno passa por questionamento de autoridade, e do outro lado, também dos professores, muitas vezes acontece a relutância de valorização da cultura juvenil. Então, o jovem, hoje a gente tem uma política governamental claramente voltada para a afirmação dos direitos dos jovens. Por que isso? Porque muitas vezes a gente considera os jovens não sabem o que querem, os jovens estão no espaço de transição. Então, na promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ali a gente reconhece que há a criança e o adolescente como sujeito de direito, nós não nos apropriamos como na sociedade brasileira que eles são os sujeitos de direitos. Então, muitas vezes, na relação também com os professores, isso não é muito bem trabalhado. E nós sempre pensamos as crianças e adolescentes como uma faixa de transição e não como um sujeito de direito que naquele momento ele deve ser respeitado na sua condição de desenvolvimento, de estruturação da sua personalidade, de definição dos seus desejos, das próprias
inconsequências da idade, isso não é muito bem compreendido. Então, às vezes, passa por uma desvalorização dessa cultura juvenil, tanto da criança e do adolescente. E depois tem outros aspectos também que eu vejo assim, que para nós hoje nós incorporamos o termo bullying, mas essa violação psíquica se faz entre os próprios jovens, né, na escola, e a indisciplina. São questões que são importantes. Em Brasília, a gente vive um quadro um tanto diferente, que é a questão das gangues. Então, numa pesquisa chamada Cotidiano na Escola, nas escolas, que analisou a realidade de escolas de Porto Alegre, Salvador, Belém, São Paulo, Rio, DF, fala que as gangues estão presentes no cotidiano de vários estabelecimentos de ensino. Quer dizer, não só um aluno, ele se organiza nos seus grupos, né? E aí é uma forma também deles se sentirem mais seguros estando nos grupos e enfrentar essa instituição ou essa autoridade de uma maneira, entre aspas, organizada. Então, esse foi apontado como um dos 5 principais problemas nas escolas dessas cidades que foram pesquisadas. No DF, essa situação ela se recrudesce. Na pesquisa mostrou claramente que no Distrito Federal, essa situação de estruturação dos jovens, né, que cometem violações de direitos em gangues, ela é muito mais forte do que nas outras cidades. Agora, contrariando uma pesquisa que foi feita, uma coisa que a gente sempre diz, não, mas a questão de violações de direitos acontece mais de noite e no ensino médio. E numa pesquisa que foi feita pela Ana Paula Corte, numa área em São Paulo, ela constatou o seguinte: período noturno no ensino médio tem menos violência registrada. A maior violação de direitos, violências, ocorre nos estudantes do ensino fundamental e de dia. Então não é de noite, como muitas vezes a gente nós achávamos que era, né? Nesse lugar pesquisado, a gente também não pode dizer que em todos os lugares são assim, mas nesse lugar, nessa área em São Paulo, constatou-se isso. 42% nessa pesquisa foi feita indicaram a sala de aula como principal palco de agressões. Falta de respeito, ofensa verbal, brincadeira maldosa, bullying, todas as outras formas de violações de direitos. Então, a constatação dessa pesquisadora é que, efetivamente, a escola ela vem perdendo a sua capacidade socializadora. Eu diria que a escola vem perdendo a sua capacidade de ser um espaço de afirmação dos direitos humanos. Então, a preocupação dos professores especialistas, a partir da 5ª série, mostrou claramente nessa pesquisa, que é com conteúdo, né? E eles passam a ter mais dificuldade de estabelecer relação com os estudantes. Então, sai daquela parte do primeiro ciclo do ensino fundamental, da educação infantil, que vai até 6 anos. Agora, todo mundo sabe que o ensino fundamental é de 9. E vai de 6, 7, 8 e 9, que é o primeiro ciclo, é uma relação com o professor só, numa disciplina, você estabelece mais vínculo. Quando salta para o segundo ciclo do ensino fundamental, há uma perda, porque eles começam a lidar com professores, vão vários professores, um para cada disciplina. Então, as próprias crianças elas não estão preparadas para esse novo momento. E os professores também. Eles lidam com as crianças, com os adolescentes, como eles tivessem mais autonomia. E, no fundo, eles ainda estão vivendo uma realidade, uma relação com o professor que era diferente. Então, são mudanças porque passam o espaço da escola, que para nós que vamos pensar nesse projeto, a educação e como os alunos e os professores lidam com a questão das violências, são fatores que a gente precisa considerar. Não é algo qualquer para um aluno que tem uma professora que está desde o início junto com ela, chega na 4ª, rompe aquilo tudo, inicia uma relação que não foi feito um trabalho e um preparo para isso. A tarefa de educar, complexa e desafiadora, torna-se incompatível com as condições de trabalho. Então, os professores vêm com todo um conjunto de conhecimentos para poder repassar para os seus alunos e encontram essas crianças, esses adolescentes, sem essa capacidade, né, de lidar com esse novo momento. Bom, de uma outra pesquisa que foi feita, eu vou falar rapidamente disso, que eu quero depois entrar, se tiver uns 5 minutinhos mais, para eu falar um pouco também do que tem sido feito, até para pensar tudo isso no espaço da escola, né? Então, numa pesquisa que foi feita, Violência nas Escolas, pela Sônia Köhler da Unisal, ela diz o seguinte: o clima de tensão, o conflito se agrava a partir de abordagem que é abuso das relações assimétricas de poder e humilhações.
estudantes conferem grande importância ao papel do professor na melhoria desse clima do ambiente escolar. Então, muitos alunos ainda, mesmo sabendo que naquele conjunto de alunos, há alunos que violam os direitos dos professores e que têm seus direitos violados na sala de aula, eles ainda imputam ao professor um papel de centralidade no enfrentamento das violações de direitos. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, recupera dá essa dimensão do papel do professor, o papel que a gente sempre imaginou, o professor daquele que tem uma função na vida desses alunos e cumpre um papel social que é fundamental na estruturação da personalidade, na mudança de atitudes, na sua forma de perceber o mundo, de enfrentar as dificuldades que os alunos passam a maior parte do tempo com os professores. Do outro lado, né, tem uma ideologia fatalista que insiste em convencer que os professores de educação não podem fazer nada contra a realidade que está vivendo. Então, eu acho que essas são perspectivas que muitas vezes nesse trabalho, eu creio que vai ser feito com o Conselho Federal de Psicologia, com a ABEP, de também retomar um pouco isso, essa centralidade que o professor tem, o papel que ele tem para esses alunos, né? E, lamentavelmente, muitas vezes substituindo o papel de pai e mãe. Não é isso que é desejável, mas muitas vezes acontece. Então, no Ministério, nós temos trabalhado com a Secretaria Especial de Direitos Humanos. O Ministério, pela primeira vez na sua história, estruturou uma coordenação geral de direitos humanos, que é essa coordenação que eu trabalho, que eu coordeno desde que foi criada. Ela foi criada o ano passado. E, então, é um desafio absolutamente novo para nós, né, no Ministério da Educação, trabalhar, não no campo de direitos humanos, mas de ter uma estrutura dentro do MEC que afirme os direitos humanos para dentro das políticas educacionais. Depois eu vou falar um pouquinho como é que funcionam as políticas educacionais. Então, a educação e direitos humanos, segundo o próprio plano que o Erasto mostrou para vocês, que é esse o plano que eu acho que seria muito importante que em todas as oficinas ele compusesse, fizesse parte, isso. Tem materiais também que nós produzimos sobre educação e direitos humanos, que é essa publicação que também certamente está disponível online, mas também que pode ser estruturada e pensada, não sei, incorporada de alguma forma no material. Participou dessa publicação uma pessoa que todos nós conhecemos muito bem, que é a Nazaré Zenaide, que também é psicóloga, militante do campo de direitos humanos, uma pessoa que nós respeitamos muito e que nós do Ministério temos contado com o trabalho dela este ano, inclusive na formação em 15 estados de quase 10 mil profissionais, não só ela sozinha, uma equipe que trabalha junto com ela. Então, a educação e direitos humanos, eu não vou falar que o Erasto já falou, eu acompanhei a sua fala sobre o que é educação e direitos humanos, né, mas entre um dos aspectos da educação e direitos humanos está a formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e político. Então não basta pensar que nós vamos dar aula para as crianças de direitos humanos e todo mundo vai sair, ou para os professores entendendo o que é isso e também que isso vai gerar uma mudança de imediato, né? Isso não vai acontecer. Na verdade, nós vamos a cada dia trabalhando esse conteúdo, né? Trabalhando esses conceitos para que eles realmente passem a se constituir parte. Não é uma disciplina, que não se deseja uma disciplina de direitos humanos na escola, mas que ela faça parte de tudo o que acontece na escola. Então, a educação, né, é entendida, compreendida por todos como um meio privilegiado na promoção dos direitos humanos. Então, na nossa compreensão, e por isso esse projeto ele se torna tão importante, que cabe priorizar a formação de agentes públicos para atuar na afirmação dos direitos humanos na escola. E, claro que é importante dizer que a preocupação que teve na estruturação do Plano Nacional não foi de pensar só a educação. Os eixos do plano, né, são muito importantes, que há vou dizer assim, uma responsabilidade articulada entre alguns setores. Então, justiça, segurança, mídia, também a educação não formal, além da educação formal. Então, o plano ele trata exatamente desses 5 eixos que eu falei, né? E é importante pensar que não é só a educação que vai trabalhar com isso, e o Erasto também abordou isso bastante bem. Então, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos ele foi estruturado em cima do Plano Mundial. Na verdade, não é como todos sabemos, o Brasil é signatário de alguns compromissos internacionais, e um dos compromissos internacionais no campo da educação e direitos humanos é o Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos, né?
E no Programa Mundial está claramente posto que a educação contribui para criar uma cultura universal dos direitos humanos, exercitar o respeito, a tolerância, a promoção, a valorização das diversidades étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de gênero, de orientação sexual e outras. E assegurar a todas as pessoas o acesso à participação efetiva em uma sociedade livre. Bom, para pensar numa sociedade livre, a gente teria que dar uma mirada assim, do que tem sido os dados da educação brasileira, né? Nós temos passado nos últimos anos um avanço muito grande. A educação em si, como um direito, ela tem alcançado resultados que a gente pode dizer assim, que caminham de uma maneira mais satisfatória do que era. Contudo, eu vou só citar, por exemplo, a taxa de analfabetismo, que era em 91, de quase 20%, ela cai em 2001, agora já mudou, para 12,4%, segundo os dados do IBGE. E a situação do acesso à educação, que é um direito também, que é muito importante para nós que trabalhamos na educação, que era de 86, né? Na década de 80, a gente não tinha conseguido passar de 86. Agora, em 2000, nós já estamos com quase 98% e acreditamos, e vocês viram os últimos dados dessa política da educação muito clara, que foi estabelecido esse pacto desse governo com a educação, o compromisso com a educação, que já tem havido, mesmo os estados e municípios não tendo recebido recurso algum, só a mobilização social gerou a permanência, o acesso à permanência e melhor resultado das crianças na escola. Então, diante desses dados, a gente pensa o seguinte: então as desigualdades, as injustiças, né, a gente está vendo que tudo isso tem melhorado, mas isso, na verdade, muitas vezes não tem se traduzido em um ambiente mais igualitário, mais respeitoso nos espaços das escolas. Então, são pontos que é importante. Muitas vezes a gente dá conta da política de educação, mas não dá conta desse ambiente da escola, né? Então, eu queria só rapidamente passar que eu creio que na SECAD nós trabalhamos com algumas coisas que para nós foi entendido como importante, né? Para você aprender, você, na verdade, tem que ser respeitado na sua integridade, na sua essa alteridade, né, tem que ser observada na questão da aprendizagem. Então, a democratização é importante, sim, mas tem que ter qualidade da educação e tem que ter equidade dentro das escolas nos sistemas de ensino. E respeitar essa diversidade. A política educacional, como todos vocês sabem, certamente, passa por o Ministério da Educação, ele não tem a interferência nos sistemas de ensino. Nós trabalhamos de forma cooperativa, colaborativa, né? Então, esse desafio de fazer esse projeto, na verdade, não traz para o Ministério da Educação a responsabilidade que os sistemas, cada um deles tem com esses temas. Então, nós estamos trabalhando certamente nas oficinas regionais e todo o trabalho que vai ser feito de forma articulada com as secretarias de Estado e dos municípios, onde nós vamos ter os professores envolvidos na formação. Então, esse é um desafio desse projeto. Então, não basta só organizar os profissionais da psicologia, mas passa também por uma organização de trazer os profissionais da educação e os sistemas de ensino também, né, no compromisso com essa agenda. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que construir junto com o Conselho Federal de Psicologia, junto com a ABEP, na implementação do curso. Para que nós pensemos, né, como enfrentar a violência na escola, certamente nós temos que pensar em 5 coisas que são fundamentais. Eu vou traduzir em 5, mas talvez todo mundo tenha um outro olhar. Projeto político-pedagógico. Toda escola tem o seu projeto político-pedagógico que deveria ter sido construído pela comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar? A comunidade no entorno da escola, as famílias, os alunos, os professores, a direção da escola. E certamente tem escolas que conseguem, e também com o conselho escolar, que é essa instância que organiza, que era a antiga Associação de Pais e Mestres. Hoje é um conselho escolar, com uma perspectiva muito mais democrática, de participação e de inserção no espaço da escola. Então, nós temos o projeto político-pedagógico, nós temos a formação de profissionais da educação, tanto a inicial, essa que nós estamos falando, dos cursos de psicologia, daqueles que vão atuar na educação, formação inicial, como a continuada. Então, o profissional que está em exercício, ele precisa passar por reciclagem, passar por atualizações, porque muitas vezes esses temas que nós trabalhamos, eles não estão no cotidiano. Eles têm que ser trabalhados e atualizados e informados, inclusive que eles vivenciam isso, né? Conteúdos escolares, que o Erasto falou muito bem, que é a preocupação que nós estamos tendo de
acionar conjuntamente o Conselho Nacional de Educação para emitir diretrizes curriculares. Isso não impede que os próprios sistemas emitam, né? A gente trabalha com o Conselho Nacional de Educação para que emita diretrizes nacionais, mas o sistema tem autonomia para estabelecer suas próprias diretrizes. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Material didático e pedagógico, não adianta falar de enfrentamento da violência no espaço da escola se a gente não cria condições reais do professor trabalhar. Como é que eu vou trabalhar a violência na escola se eu não tenho instrumentos para isso? Então, também é uma preocupação que nós temos. E a questão do sistema de gestão, que um pouco eu falei. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu teria um pouco... só queria dizer para vocês rapidamente... Eu tenho nós fizemos aqui uma preocupação de dois autores, né, que a escola é um espaço privilegiado para identificação profissionais, por exemplo, no caso de violações de direitos. Por quê? Tem um encontro cotidiano. O aluno ele encontra cotidianamente com o professor, né, entre educandos e profissionais da educação, em especial o professor, que propicia o desenvolvimento de laços, isso deveria proporcionar, né, o desenvolvimento de laços de afetividade e confiança. A natureza das atividades. Então, você tem aula de educação física, agora nós temos educação integral, onde a criança passa mais tempo na escola. Então, a educação integral, a nossa preocupação é a seguinte, se a escola está com esse problema todo, se nós vamos ampliar o tempo da criança na escola, nós vamos também ampliar espaços de violações de direitos. Então, é uma preocupação da gente criar as condições para que esse espaço seja ampliado no tempo, né, pensando a integralidade da criança, mas também na qualidade. Um outro aspecto também, que é a observação diária. Nenhum lugar essa criança passa mais, além da família, que não seja na escola. Então, a escola é um espaço privilegiado, sim. Mas ele é um espaço privilegiado, tanto pode ser privilegiado para o bem, como também para aquilo que é negativo. E eu vou só encerrar com uma... Tem perguntas? Então tá. Eu só queria colocar para vocês o seguinte, alguns projetos que o MEC tem. Então, Educação e Direitos Humanos, que é esse trabalho de formação de profissionais. Nós temos o projeto Escola que Protege, que inclusive está divulgado na página do FNDE, o projeto Escola que Protege, que é para formação de profissionais, desenvolvimento de material didático, exatamente voltado para a violência na escola. É o único projeto do MEC que está efetivamente centrado na questão da violação de direitos na escola. Então, tem o Escola que Protege, nós temos outras ações que o Ministério tem desenvolvido, e no decorrer das perguntas eu acho que eu posso ir colocando. Agradeço muito, e vocês sabem que nós temos a maior expectativa com esse projeto, porque para o MEC ele é um projeto central. Obrigada. Eu preciso, né, começar falando que a priorização do tema dos direitos humanos no âmbito dos conselhos de psicologia tem sido uma construção edificada por muitas pessoas e com evidentes percalços. Há pouco mais de 10 anos, talvez causasse estranheza a uns ou a muitos a existência da própria Comissão Nacional de Direitos Humanos e das comissões regionais, que hoje estão estabelecidas em todos os nossos conselhos regionais. E talvez mais estranheza causasse ainda nós estarmos participando do GT, que está organizando a Conferência Nacional de Direitos Humanos no final do ano. Isto não é à toa. Durante muitos anos, a psicologia e os psicólogos eram vistos pelo senso comum, na melhor das hipóteses, como profissionais supostamente neutros e descompromissados com violações de direitos humanos. E, na pior das hipóteses, como coniventes com essas situações de exclusões e, às vezes, de torturas. É de infeliz conhecimento público a participação de psicólogos em sessões de tortura durante o regime militar, inclusive com a aplicação de testes psicológicos. Mas, como já disse, essa virada se trata de uma construção, também com avanços e também com retrocessos. Atualmente, temos conhecimento da participação de psicólogos em sessões de tortura em Guantánamo e da tentativa estadunidense em difundir as chamadas tortura light e as técnicas da bomba relógio, defendidas fundamentalmente após o 11 de setembro.
A partir de então, somos todos terroristas em potencial e, como estamos em guerra, tudo pode ser permitido. A realidade dos direitos humanos e da psicologia brasileira não foge, infelizmente, desse panorama mundial. Não obstante reconhecermos avanços observados principalmente em nossas 3 inspeções a unidades de privação ou de exclusão social. A primeira ocorreu nas unidades psiquiátricas, em julho de 2004, juntamente com outros parceiros. A segunda, as unidades de internação de adolescentes considerados autores de atos infracionais, e a mais recente, a 24 instituições de longa permanência para idosos em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal. A realidade encontrada, salvo raras e honrosas exceções, foi muito dura. A violação dos direitos mais elementares, à vida, à saúde, à dignidade, além de evidentes violações dos direitos humanos. Mas, por outro lado, psicólogos, muito psicólogos, no mínimo inquietos com tais situações e buscando dignamente resistir a tais práticas, não se deixando capturar. Nesse sentido, nosso trabalho no âmbito dos conselhos e das comissões de direitos humanos tem sido na tentativa de implementar as diretrizes que nortearam a criação, né, dessa comissão há mais de 10 anos, quais sejam: incentivar a reflexão sobre os direitos humanos inerentes à formação, à prática profissional e à pesquisa em psicologia, intervir nas situações em que existam violações dos direitos humanos que produzam sofrimento mental, participar de iniciativas que preservem os direitos humanos na sociedade brasileira, apoiar o movimento internacional dos direitos humanos e estudar todas as formas de exclusão que violem os direitos humanos e provoquem sofrimento mental. Neste caminho estão nossas manifestações públicas, nossas publicações, né? A mais recente trata da adoção por gays e lésbicas, e nossas campanhas nacionais, que rapidamente vou citá-las, né? Manicômio judiciário, o pior do pior, para nossas crianças, nem cadeia nem caixão, pela aplicação integral do Estatuto da Criança e do Adolescente. O preconceito racial humilha, a humilhação social faz sofrer. Educação inclusiva, direitos humanos na escola, para uma escola onde caibam todos os mundos. O que é feito para excluir não pode incluir, pelo fim da violência nas práticas de privação de liberdade. E nossa próxima campanha, a ser lançada dia 26, agora de agosto, véspera do Dia do Psicólogo: nenhuma forma de violência vale a pena. Mas, voltando ao objetivo central de nossa discussão aqui hoje, temos a clareza do grande desafio colocado nas prementes e necessárias transformações na formação do psicólogo brasileiro. Precisamos questionar como e qual psicologia se ensina, como também o que se pesquisa. Muitas vezes no caminho do descompromisso com os graves problemas da sociedade brasileira e mesmo desrespeitando os direitos humanos de todos e todas. Portanto, somos parceiros nesse início de caminhada, talvez na construção dele. Os 7 eixos temáticos definidos como base para nossas oficinas falam muito das preocupações e inquietações que os psicólogos enfrentam no dia a dia de seu trabalho, né? Nos mais diversos estados brasileiros, quais sejam saúde mental, instituições totais, tortura, violência doméstica, criança e adolescente, homofobia e as mais diversas formas de humilhação social.
Aproveitando para agradecer aos autores dos textos desses eixos que prontamente aceitaram, né, em colaborar, certamente por compreenderem a importância dessas oficinas, quero citar 2 fragmentos de 2 destes autores. O primeiro é do nosso companheiro Marcos Vinícius, um dos principais pioneiros da discussão direitos humanos e psicologia. Ele nos aconselha a tomar cuidado com as práticas psicológicas desenvolvidas nos manicômios, nas prisões, nas classes especiais, nos diagnósticos e nos prognósticos, pois elas quase sempre apresentam uma face oculta, ideológica e moral, através do recobrimento da sua condição de prática técnica e científica, operando assim lógicas injustas e efeitos de sofrimento mental para os indivíduos e grupos. Eu acrescentaria os riscos advindos da crise causada pelos efeitos do neocapitalismo e vendida como a ideologia do medo, onde alguns são isoladamente responsabilizados pela violência e criminalidade. Em nosso país, principalmente os negros e os pobres. E neste contexto, os psicólogos têm sido convocados a colocar seu saber a serviço da criminalização, do recrudescimento da legislação e de práticas cada vez mais excludentes e estigmatizantes. Assim como um outro mundo precisa ser construído, é urgente fortalecer uma psicologia comprometida com o combate às desigualdades. Nesse sentido, a universidade tem um papel fundamental, como nos diz o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, citado pelos meus companheiros. Segundo um dos principais preceitos desse plano, a igualdade, a liberdade e a justiça devem guiar as ações universitárias, de modo a garantir a democratização da informação, o acesso por parte de grupos sociais vulneráveis ou excluídos e o compromisso cívico-ético com a implementação de políticas públicas voltadas para as necessidades desses segmentos. E finalizando, vou citar um outro conteudista, que foi a forma como a ABEP passou a denominar os nossos colaboradores. Do Fernando Teixeira Filho, que escreveu sobre homofobia. Nos diz ele: ser diferente é um direito, preservar a diferença é nosso dever. Eu também acrescentaria que construir e legitimar práticas psicológicas em consonância com respeito aos direitos humanos de todas e de todas, tendo como pressuposto o combate a qualquer forma de discriminação, exclusão e preconceito, é nosso grande desafio. Obrigada. Eu quero também agradecer, eu acho que foi um momento muito importante, né? Essa discussão que a gente, é algo meio estranho, né? Nós estamos 4 pessoas aqui, mas com certeza mais de 2.000 pessoas participaram dela, pois em cada ponto há de haver mais de uma pessoa, né? Então, acho que foi um momento que inaugurou, né, essa discussão tão importante. Eu, de novo, parabenizo a todos os núcleos da ABEP, né, aos conselhos regionais de psicologia, aos centros acadêmicos, aos professores, às universidades, aos gestores públicos, a instituições, né, aos estudantes que estiveram conosco inaugurando esse primeiro debate online sobre direitos humanos e ensino de psicologia. Com certeza, nós alcançamos bem mais de 2.000 pessoas, né? E isto para nós é fundamental, né? E apesar, né,
de sabermos da imensa dificuldade, do imenso trabalho, né, do que seja ser um militante de direitos humanos, né, nesse país, nesse mundo, né. Acho que a gente avança muitíssimo, né, com esse projeto que hoje se inicia, né. Dou uma ideia de que talvez a ABEP, coordenadores das comissões de direitos humanos, coordenadores de curso, poderiam também começar a pensar, né, a questão da formação, da pesquisa e da extensão na psicologia. Então, muitíssimo obrigada.